Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma aula de Geografia aqui do canal Quadro Livre. Eu sou o professor Rafael Barreto e na aula de hoje nós vamos falar mais um pouquinho sobre os problemas urbanos. Na aula passada, para quem não assistiu, nós falamos um pouquinho sobre os problemas sociais que são gerados, principalmente nas grandes cidades brasileiras, e hoje nós vamos falar dos problemas ambientais ou socioambientais, que são literalmente aqueles impactos ambientais gerados no ambiente urbano. Se você está afim de assistir esse conteúdo, pega o caderno, senta aí na frente e vamos para a aula. Então, pessoal, antes de mais nada, já se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus colegas, né? Ativa esse sininho aqui também para você sempre ser notificado. E galera, muito importante, compartilha mesmo, contribui com o canal, porque a gente está sempre aqui tentando postar para vocês conteúdos de alta qualidade, conteúdos com grande valor para a galera que está estudando. Então a gente tem certeza que contribui bastante para vocês. Então se vocês puderem dar esse retorno para a gente, se inscrevendo e curtindo o canal, a gente agradece muito, tá show? Vamos para a nossa aula. Pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho dos problemas socioambientais. Gente, na cidade existem problemas ambientais? É óbvio que existem, e muitos, certo? Na realidade existem inúmeros problemas ambientais no meio urbano. E o mais interessante para a gente iniciar essa aula é entender o que é o impacto ambiental. Galera, para pensar. O homem, desde que ele existe, ele coexiste com o meio ambiente, correto? Então existe uma certa relação entre o ser humano e o meio ambiente. E essa relação, ela tem que buscar sempre ser harmoniosa, ou seja, uma busca por uma relação, né, que não venha um a destruir o outro, porque nós sabemos que o ser humano é dependente do meio ambiente, certo? Existe essa necessidade. Se eu vou lá e destruo tudo, acabo gerando problemas, alterações climáticas, problemas até mesmo, posso gerar pestes, pragas, várias coisas podem surgir por conta desse problema. Então, quando a gente fala de impactos ambientais, a gente está falando exatamente o quê? É a partir do momento em que o homem ele começa, de alguma maneira, no meio ambiente urbano, nós estamos falando do ambiente urbano, certo? Ele começa a gerar uma falta de harmonia, começa a gerar uma desarmonia entre ele e o meio ambiente, ou seja, eu estou poluindo demais, eu estou destruindo demais, eu estou retirando muita vegetação, eu estou ocupando lugares que eu não deveria, eu estou jogando muito sedimento no rio, gerando assoreamento, tudo isso vai gerar uma desarmonia. Mas, Rafael, isso começou quando? No ambiente urbano, vamos ser sinceros, dois fatores vão ter uma grande contribuição, né, para a relação homem-meio ambiente e os problemas ambientais urbanos. Obviamente que o primeiro é a industrialização. Quanto mais eu produzo, mais eu necessito de matéria-prima, mais espaço eu preciso. E em consequência da industrialização, nós temos a urbanização, que é o aumento do espaço urbano. E nós sabemos que o espaço urbano ele é um espaço completamente alterado. Ele é um espaço totalmente modificado para satisfazer as necessidades do ser humano. Tudo bem? Então isso daqui acaba também sendo extremamente importante, contribuiu para essa falta de harmonia entre o homem e o meio ambiente. Molezinha até aqui, fácil, vamos continuando. Então, nas grandes cidades brasileiras, os problemas socioambientais são mais expressivos. Vamos entender isso direito. As maiores cidades do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, e entre outras, como Salvador, Fortaleza, Manaus, Belém, que são grandes cidades, principalmente são grandes capitais, também, o que acontece? Elas são cidades que naturalmente vão apresentar mais problemas do que as cidades menores. Por que isso? Elas apresentam uma condição mais expressiva nesses problemas ambientais, principalmente devido ao crescimento populacional, porque elas são atrativas para as pessoas do país, muitas pessoas vão para aquelas cidades, certo? E além disso, a falta de planejamento de muitas delas. Ah, Rafael, mas a minha cidade é planejada. Gente,
Poucas cidades no Brasil são totalmente planejadas, certo? Por quê? Quando você faz uma cidade muitas vezes planejada, ela pode ter uma parte planejada, mas depois ela começa a crescer de forma descontrolada. Isso acontece. Ou então, ela é espontânea, é uma cidade espontânea, sem planejamento efetivo nenhum, urbanístico, mas aí eles começam a criar áreas da cidade planejadas. Então tudo isso acontece. Mas a falta de o crescimento urbano descontrolado e a falta de planejamento geram como consequência essa falta de harmonia. Tudo bem? Mas agora a gente vai falar talvez da coisa mais importante. Qual é a coisa mais importante? Vamos falar então agora dos principais impactos ambientais das grandes cidades brasileiras. Certo? Quando a gente fala das grandes cidades, a gente está falando aí dos grandes centros. Certo? São Paulo, que é a maior cidade do Brasil, certo? Você tem aí Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, que é uma das maiores cidades do Nordeste, junto com Salvador, tem Recife também, Porto Alegre. Todas as cidades apresentam problemas, todas elas possuem esses problemas. Alguns lidam de um jeito, outros lidam de outros, outros não lidam de jeito nenhum. Mas isso acontece. Vamos lá. O primeiro grande problema urbano, que muitas vezes não está necessariamente ligado à condição urbana somente, mas principalmente a um hábito. O hábito de consumo, certo? Você já parou para pensar quanto de lixo você gera por dia? Dá um Google aí, coloca aí na internet aí, quanto de lixo um indivíduo gera por dia no Brasil. Isso é uma pesquisa interessante. E a gente vai entender que a gente gera muito lixo, tá? E a grande questão, o grande problema é, quanto mais pessoas na cidade, mais lixo eu estou gerando naquele lugar. E eu tenho que, obviamente, dar um destino àquele lixo ali. A gente chama o lixo, no caso, de resíduos sólidos, certo? Para onde vão esses resíduos? Mas antes de pensar para onde vão os resíduos, certo? Nós também temos que pensar o seguinte: o que eu estou fazendo para reduzir a quantidade de lixo que eu estou consumindo? Eu tenho que repensar a minha forma de consumir. Será que o quanto eu estou consumindo é realmente necessário? Será que eu não poderia consumir menos? Então tudo isso acaba também entrando nessa situação. Mas o crescimento da população e o consumo muitas vezes descontrolado, já que obviamente a população também está crescendo muito, certo? Acabam gerando alguns problemas. A partir do momento que eu gero o lixo, eu tenho que dar um destino para ele. Por muito tempo, o principal destino do lixo eram os lixões. O que é um lixão? Lixão, gente, é nada mais, nada menos do que um local onde eu jogo lixo a céu aberto. Só que isso dali gera muitos problemas, geram doenças, atraem animais, até alguns animais até peçonhentos. Você acaba gerando uma contaminação do ar por conta dos gases que são liberados. Você contamina o solo e a água por conta do chorume, que é aquele líquido que é gerado na decomposição do lixo. Ele vai infiltrar ali, vai contaminar o lençol freático. Então tudo isso aí pode acontecer. Hoje em dia existe o que nós chamamos de aterros sanitários, que é uma forma mais adequada, né? Não vamos dizer 100% ideal, porque é difícil você dizer que é o ideal, né? Ter essa quantidade, mas é uma forma adequada de você dar destino ao resíduo sólido que você gerou, ao lixo, né, que você gerou. O aterro sanitário é um local apropriado, que está preparado para receber esse lixo. Ele não vai poluir o ar, né? Ele não vai gerar poluição, ele vai misturar o lixo com camadas de solo para que ele se decomponha com mais velocidade. O chorume que é retirado dali, ele é tratado, certo? E o mais interessante, o lixo não vai ter contato direto com o solo, a estrutura. Por quê? O fundo de um aterro sanitário ele é impermeável, ou seja, eles impedem que essa água, esse líquido saia. Então o lixo ele não tem contato direto com o solo, não contaminando o solo, não contaminando o lençol freático. Tranquilinho? Normalmente eles terminam esses aterros sanitários, quando estão totalmente cheios, eles cobrem com um tipo de vegetação não frutífera e mantém aquela área natural. Tudo bem? Molezinha. Além do problema do lixo, que é um problema muito sério, nós temos também a contaminação de corpos hídricos. Gente, a contaminação dos corpos hídricos está muito ligada, obviamente, ao lixo. Só que, gente, não somente a isso. A gente também tem que pensar que a gente vai ao banheiro, a gente dá descarga, nossas fezes vão para lá.
eu tenho o óleo da cozinha, o lixo que vai gerar o chorume, tudo que gera líquido. Você faz xixi no vaso e você dá descarga. Para onde vai isso? Bem, aquilo ali é o que nós chamamos de esgoto. E o esgoto nas cidades brasileiras deve ser tratado para poder descartar de forma adequada também, né, aqueles resíduos. E aí, isso é um outro problema. A falta de infraestrutura, de saneamento básico das cidades brasileiras é ainda muito precária. Curiosamente, as grandes cidades, elas possuem uma infraestrutura melhor do que as outras cidades. Porém, a gente pensa o seguinte, é melhor, mas não é o ideal. Por quê? Mesmo que tenha uma infraestrutura melhor, eles têm que atender uma população muito maior, então acaba talvez até sendo menos do que realmente deveria ser. E, obviamente, o tratamento de esgoto é uma coisa essencial, tá ok? Extremamente importante. Infelizmente, muitas famílias no Brasil ainda não possuem esse tratamento de esgoto e muitas delas não possuem nem água encanada na sua casa, acesso à água encanada, ok? Terceiro item muito importante, terceiro impacto, isso daqui é um item que aqui próximo da onde eu vivo, né, eu vivo na cidade de Campos dos Goytacazes, interior do Rio de Janeiro, né, tem uma região próxima aqui do meu estado, que é a região serrana, que tem a cidade de Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, que são cidades que sofreram no ano de 2011 uma grande quantidade de deslizamentos de terra, que a gente pode chamar também de movimentos de massa, certo? Devido à grande força de chuvas, um período de chuva muito intenso que aconteceu, uma concentração, obviamente, de um volume de chuva muito grande e muitos deslizamentos, geraram muitas mortes, muitas pessoas morreram nessa situação. E, obviamente, né, esses deslizamentos, eles muitas vezes vão acontecer naturalmente, porque o excesso de chuva pode fazer com que a tensão entre o solo e a rocha matriz nas encostas reduza. Essa tensão, né, que é o que mantém o solo ali naquela região, pode reduzir e com isso o solo vai deslizar. Porém, o ser humano pode contribuir para isso acontecer, principalmente quando ele ocupa as encostas, que não é permitido, não é correto a ocupação de encostas, certo? E também quando ocorre o desmatamento, porque a vegetação tem um papel essencial para reduzir a erosão, para manter o solo, para agregar as partículas do solo. Então é extremamente importante e isso muitas vezes a gente faz nas grandes cidades. Reparem só, Rio de Janeiro é um bom exemplo. Muitas favelas, que a gente acha que favela sempre está no morro, principalmente pela visão que nós temos do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, você fala, por que a favela está no morro? Porque o morro é uma área de ocupação irregular, por isso é classificado como favela, certo? E aí você tem uma condição bem interessante, né? Eles desmatam aquela área e você vai construindo muitas construções regulares. Aí quando chove muito, não tem infraestrutura, não tem vegetação para reduzir a intensidade da água escorrendo, o que acontece? A água vem com muita intensidade, carrega tudo que tem, toda a estrutura vai junto. Então você passa a ter outros problemas. Mais um problema que nós podemos dizer são as enchentes. Está ligado, obviamente, a um volume de chuva, mas também está ligado à hipermeabilização do solo, ou seja, a gente tem o hábito de não deixar solo, a gente cobre tudo, é tudo cimento, concreto, tudo lá, mas a gente tem que lembrar que toda vez que a gente cobre, a gente tem que ter um sistema de drenagem. Ou seja, eu não posso tornar o solo impermeável e não ter para onde a água correr. Isso é um problema, certo? Então, essa impermeabilização do solo é complicada e muitas vezes os sistemas de galeria pluvial não são suficientes para volumes grandes de chuva. Belo Horizonte, por exemplo, no ano passado, no ano 2020, sofreu bastante com essas chuvas intensas, tendo muitas enchentes, muitos alagamentos, muito complicado isso ali. A canalização de cursos d'água, ou seja, eu construí uma cidade, mas eu tenho que ter um curso d'água ali. Aí o que eles fazem? Eles constroem uma estrutura e fecha aquela estrutura ali, quando enche, gente, aquilo ali não aguenta, não consegue suportar. Outra coisa, o assoreamento dos corpos hídricos. A gente vai construindo próximo dos rios e os sedimentos vão caindo no rio, vão sendo jogados no rio. O rio vai ficando mais raso. Quando chove um pouquinho, o que acontece? O rio sobe mais, também gerando muitas enchentes. A minha cidade sofre muito com isso daqui, com esse assoreamento, certo? É uma coisa bem comum aqui da minha cidade.
Porém, além de todos esses que eu falei, 3 outros problemas também são muito importantes que eu já falei aqui no canal, que vão ser a chuva ácida, as ilhas de calor e a inversão térmica. São 3 problemas muito ligados à poluição atmosférica. Já estão gravados aqui no canal, você pode procurar aí, né, o vídeo sobre impactos ambientais, que eles vão estar bem detalhadinhos para vocês. E eles também são, né, problemas ambientais, impactos ambientais urbanos. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido tudo, porém, cada um desses itens aqui, a gente vai em breve ter aqui no canal, certo? Detalhado, uma aula para cada um, explicando cada um direitinho. Tá ok? Um forte abraço, até a próxima!